Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, trazendo aqui em primeira mão, a notícia de que a taxa Selic se manteve no mesmo patamar nessa reunião do Copom, algo que já era esperado, então ela se manteve aí em 10,5 pontos percentuais, e por ela ter se mantido nesse patamar, você não tem nenhum tipo de alteração nas suas rentabilidades de títulos pós-fixados, aqueles títulos atrelados à Selic, como o próprio Tesouro Selic, ou então títulos pós-fixados atrelados ao CDI, que também seguem a taxa Selic. E esse ciclo de queda na taxa de juros cria várias oportunidades, como por exemplo a oportunidade de marcação a mercado. A marcação a mercado, para você que não sabe, é uma das operações mais lucrativas que existe no mundo dos investimentos, de forma muito certa. E quando eu digo certa é porque você tem muito pouco risco para uma possibilidade de retorno tão grande. Como você consegue ver aí, nós estamos no site do Tesouro Direto, esse é o site oficial do Tesouro Direto, e aqui você consegue ver os títulos disponíveis no Tesouro Direto, Temos aqui Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e descendo tem outros títulos também que tem uma taxa de IPCA+ alguma coisa. Então, basicamente, nós temos esses títulos aqui, e quando falamos dos títulos pré-fixados e pós-fixados, como você consegue ver aqui nos títulos pré-fixados, eles têm uma taxa de rentabilidade, que nesse momento aqui, no 2027 é de 11,68, no 2031 é de 12,29, no Tesouro IPCA+ 2029 é de IPCA+ 6,39, e essa taxa de rentabilidade em número, ela é uma taxa que varia, ou seja, esses títulos são marcados a mercado. Todos os dias, várias vezes ao dia, você tem uma alteração nessas taxas. Se você entrar no site do Tesouro Direto nesse momento, provavelmente as taxas serão ligeiramente diferentes, ou dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, serão muito diferentes, seja para mais ou para menos. E justamente por conta dessa característica de as taxas variarem, você tem uma possibilidade de ganho muito interessante aqui no Tesouro Direto, assim como uma possibilidade de perda que eu também vou explicar. Mas resumindo a operação de marcação a mercado, vamos dar o exemplo aqui do Tesouro Pré-fixado. Você tem a rentabilidade anual contratada, que nesse caso é de 12,29%. Se você investe nesse momento, você pega essa taxa. Mas veja que essa taxa está nesse momento a 12,29%, ontem estava um pouco acima, anteontem estava um pouco diferente, então ela vai variando. E uma característica do Tesouro Pré-fixado é que no vencimento ele vai entregar exatamente R$1.000. Como assim R$1.000? Veja, esse preço unitário está em R$ 470,95. Esse preço, se você comprasse exatamente esse valor, no vencimento você receberia R$1.000. Ah, então eu receberia R$530. Sim, você receberia praticamente aí R$530. E o que acontece por conta dessa característica de que no vencimento o título tem que pagar um valor fixo de R$1.000 é que se essa taxa de 12,29 subir, você tem esse preço tendo que obrigatoriamente diminuir. E se você compra por um preço, se ele diminui, você perde dinheiro. Então, se a taxa do título sobe após você investir e você resgata esse título, você pode resgatar menos do que você investiu. Por isso que a marcação a mercado tem um certo risco, mas só existe esse risco se você resgatar antes do vencimento e as taxas tiverem subido nesse período. Se você levar até o vencimento, você recebe a taxa contratada. E o contrário também aconteceria. Se você tiver uma redução nessa taxa, por conta dessa característica de que no vencimento ele tem que pagar R$1.000, um valor X, um valor fixo, você tem o preço subindo. E como você compra por um preço, se esse preço sobe, você vende com um lucro. Então isso seria marcação a mercado. Essa é uma explicação para você, mas eu vou mostrar na prática quanto dinheiro você ganharia de fato, porque eu sei que muito disso que eu estou falando aqui pode simplesmente não entrar na sua cabeça, e eu vou mostrar exatamente quanto você ganharia se você comprasse nesse momento, vendesse em um momento futuro. Vou simular algumas taxas ali também. Mas o que você precisa entender é que provavelmente a taxa Selic vai continuar caindo, então não adianta você esperar que ela suba, torcer para que ela suba para que você tenha maiores rentabilidades, porque ela provavelmente vai continuar caindo, porque nós estamos em um ciclo de queda dos juros. E com isso, torna-se necessário buscar outras opções de investimentos que consigam entregar uma rentabilidade interessante, mas ao mesmo tempo, buscar melhores rentabilidades significa geralmente correr mais riscos. E você precisa ser prudente na hora de escolher os seus investimentos para não correr um risco desnecessário. E uma forma de você elevar a
a sua rentabilidade nos investimentos de renda fixa é indo para outras modalidades de investimentos de renda fixa, além dos CDBs, LCIs e LCAs. E é aí onde entram os investimentos coletivos da Inco, que é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil. Imagine que uma empresa deseja construir um empreendimento imobiliário e para isso ela precisa captar recursos. Nesse processo, a Inco entra como um intermediador, ligando essa empresa que deseja captar recursos a pessoas que desejam investir em boas captações. Sendo assim, por meio da Inco, essa empresa consegue captar recursos e você consegue fazer um excelente investimento. E as taxas de rentabilidade da Inco chegam até 18% ao ano, o que é bem mais do que a renda fixa tradicional, que nesse momento paga no máximo 13% ao ano. E caso você tenha interesse em investir pela Inco, eu tenho um presente para você. Se você abrir a sua conta com o meu link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você recebe 1% de volta sobre o valor do seu primeiro investimento. Todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas voltando ao assunto, agora eu vou mostrar na prática quanto você receberia com marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto. Para isso eu vou utilizar como exemplo o Tesouro IPCA+ 2029, que nesse momento paga uma taxa de 6,39 mais IPCA. Vindo aqui então na calculadora do Tesouro Direto, eu vou selecionar esse investimento, vou colocar a data de investimento no dia de hoje, 19/6/2024, data de vencimento já foi gerada, temos aqui o valor investido e aqui depende do quanto você vai investir. Eu vou imaginar que você vai investir, por exemplo, R$10.000. A taxa de rentabilidade do investimento nesse momento é de IPCA mais 6,39%. Não existe taxa de administração e a inflação no período nós poderíamos considerar de 5%. Marco, mas por que inflação de 5%? Foi um chute? Na verdade não. 5% é o teto da meta de inflação do Banco Central, que geralmente é uma meta de 3,5% ao ano, mais uma tolerância de 1,5% para cima. Então eu considerei 5% porque o Brasil tem um histórico de ter uma inflação um pouco descontrolada de tempos em tempos e na média poderia ficar em 5% ao ano. Se ela for maior, você teria um resultado maior. Se ela for menor, você teria um resultado menor. Vou colocar aqui na simulação avançada uma data de resgate antecipado, daqui um ano, por exemplo. Então, no dia 19/6/2025, você faria um resgate a uma taxa de rentabilidade e aqui nós precisamos considerar algumas coisas. Nós estamos aqui visualizando o Tesouro IPCA+ 2035, que há um ano atrás estava com taxas em 5,37 e hoje está com taxas em 6,39. Então temos aí 1% de alta. Se a gente pega aqui em todos os anos, esse título tem um histórico mais antigo, nós conseguimos ver que essa taxa oscila bastante, indo até 6 e alguma coisa, como são os patamares atuais, e descendo até 4, alguma coisa, mas isso levou anos. Então nós poderíamos considerar no prazo de um ano, talvez uma queda de 1% nessa taxa. Então, considerando aqui uma queda de 1% nessa taxa, vamos colocar então em 5,39%. E aqui você tem o resultado, né? Aqui nós consideramos uma queda de 1% naquela taxa, nós vamos fazer uma simulação também com os títulos pré-fixados e com uma queda maior também, né? Considerar vários cenários aqui. Como você consegue ver, a rentabilidade líquida depois de descontar o imposto de renda seria de 12,89%. E só para você ter uma ideia, se você pegasse a mesma taxa de rentabilidade e simplesmente tivesse um rendimento nesse período, você teria que 9,45%. Então, só por conta de 1% de queda nessa taxa, isso elevou o seu ganho em marcação a mercado e aí você conseguiu mais de 3% acima do que você conseguiria naturalmente naquele período. Se nós considerássemos uma queda maior, porque 5,39 ainda é um patamar de taxas muito elevado, de 4,39%, por exemplo, clicando em calcular, você teria aqui um retorno de 16,5% e já seria um retorno líquido. Isso daqui é no prazo de 12 meses. Você poderia fazer um resgate daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, considerar uma taxa diferente dessa daqui. Nesse momento nós estamos com taxas muito elevadas, então é um momento interessante para a marcação a mercado. Agora vamos simular um outro investimento no Tesouro IPCA+ 2045. Vamos simular aqui 2045, data de resgate, tudo certo. A taxa de rentabilidade IPCA+ 6,36, então 6,36. A taxa de inflação em 5% ao ano, colocamos aqui 5,39 e aí calcular. O seu resultado seria de 27,77%. Nossa, mas quase 30% num ano. Por que seria esse resultado? Porque quando você investe para um prazo mais distante, você assume mais riscos. Naturalmente,
2020 para 2045, muita coisa pode acontecer. São 21 anos pela frente. E no pior cenário, se por exemplo você tiver taxas cada vez maiores, você vai ter uma perda financeira se você resgatar antes do vencimento. Então seria necessário, para você assegurar aquela rentabilidade contratada, levar o título até o vencimento, que nesse caso seria em 21 anos. Então a marcação a mercado premia mais os títulos mais distantes porque são títulos mais arriscados, cujas incertezas são maiores. Agora vamos simular o Tesouro pré-fixado 2031. A taxa de rentabilidade desse momento é de 12,29%. 12,29%. Vimos aqui, colocamos a taxa de resgate em, por exemplo, 10%. Não seria algo muito difícil de acontecer. Clicamos em calcular. Temos aqui a nossa rentabilidade de 21,07% nesse período. Então seria um investimento muito interessante e mesmo que você não resgatasse antes do vencimento, não fizesse a operação de marcação a mercado, simplesmente pegasse essa taxa de 12,29, levasse até o vencimento, nesse prazo de aproximadamente 6 anos e meio, você iria praticamente dobrar o seu patrimônio investido. Então R$10.000 se tornaria praticamente R$20.000. E se você resgatasse com ganhos de marcação a mercado, dependendo, pode ser interessante, você pegaria um retorno no ano muito interessante também. E de forma resumida, a marcação a mercado consiste em você comprar os títulos em uma taxa mais elevada e vender em uma taxa mais baixa. Então, vindo aqui, por exemplo, no histórico de preços e taxas, se você pegasse o Tesouro IPCA mais 2035, colocamos aqui em todos os anos, você teve nesse período, desde o ano de 2010, vários momentos interessantes para marcação a mercado, comprando aqui de 2010 até 2011, final de 2011, e vendendo aqui em 2012 e início de 2013. Você teve aqui outros momentos de ganhos interessantes com marcação a mercado, comprando em 2013 para 2014, vendendo ainda dentro de 2014, mas com um pequeno ganho de marcação a mercado. Compraria aqui também em 2015 e venderia em 2016, 2017, talvez até em 2018. Poderia até mesmo adquirir nesse momento em 2018 e vender posteriormente em 2019 e início de 2020. Então esses momentos para marcação a mercado surgem de tempos em tempos, mas o que você precisa entender é que basicamente você precisa comprar em uma taxa mais alta e vender em uma taxa mais baixa. E esse momento atual, com as taxas atuais, é um momento muito favorável para essa operação de marcação a mercado. E se você quiser aprender mais sobre marcação a mercado e sobre outros investimentos de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, como montar uma carteira diversificada, uma carteira anticrise, uma carteira global, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e faça a sua pré-matrícula para a terceira turma do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Lá tem uma aula completa sobre marcação a mercado com explicações, slides, tudo para facilitar o entendimento. Então, caso você não tenha entendido, lá é garantido que você vai entender. Além disso, você terá um suporte diretamente comigo durante todo o período do treinamento. Sem contar que você ainda terá um material escrito e teremos lives toda semana com atualizações de cenário e também para tirar dúvidas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Com isso eu me despeço e nos vemos